Isso aí. Então, só para lembrar, isso aqui é física 1, finzinho de física 1. Nossa definição de torque, eu vou colocar aqui, ó, tá? No cantinho aqui. Vamos supor que eu tenha, né, uma haste qualquer, né? Pode pensar que é a vista superior de uma porta, por exemplo. Então, aqui é o eixo da dobradiça, né? Da porta, tá bom? Então, está saindo, né? Por exemplo, o eixo ele está perpendicular à tela, tá? A porta, podemos colocar assim, né? Ela tem um certo comprimento D, beleza? E numa certa, na ponta aqui, por exemplo, eu aplico uma força F. Tá? Se eu vim aqui e decompor essa força, posso decompor essa força aqui assim, eu vou ver que, né, a componente da força, que é paralela à porta, não faz a porta rodar. A porta está aqui, eu estou puxando ela, né? Qualquer coisa, está aqui, estou prendendo esse cara. Se eu aplico uma força ao longo da caneta, né, ela não roda. Então, essa força paralela não roda. Eu posso apertar, estou puxando, eu posso apertar também, não vai rodar. Né? Agora, se eu aplicar uma força perpendicular, a força perpendicular é que roda. Então, a componente dessa força aqui, a força aqui, perpendicular, é a que roda. Ela é que é importante para a gente. Né? Então, né, o torque, ele vai ser, né, definido, tá, como letra gregazinha tal, tudo que na rotação é ângulo, θ, né, tudo grego, né, o torque, então, vai ser, né, a força perpendicular, ela que faz rodar, né, vezes, aqui não é um vezes de produto vetorial, nem escalar, desculpa, né, vezes a distância d. Vamos pensar o seguinte, até para abrir uma porta, aonde que você coloca a maçaneta da porta? Perto do eixo de rotação, aqui perto da dobradiça, ou lá no outro lado, lá na outra extremidade? Aonde que você coloca? Aqui. Por quê? Porque quanto mais longe você aplicar a força do eixo de rotação, mais fácil você faz rodar. Se você aplicar uma força aqui pertinho do eixo de rotação, todo mundo já brincou de tentar abrir uma porta empurrando perto do eixo de rotação, perto da dobradiça, né? Para fazer a porta abrir, tem que aplicar uma força muito grande. Então, não é força para rodar, é o torque. Então, depende da orientação da força, que eu costumo brincar que é a força com jeitinho, né? E também, né, qual é a distância da força até o eixo de rotação, né? Então, né, esse camarada que está aqui, só para colocar em termos da própria força, né? Se eu chamar esse cara aqui esse ângulo aqui, de θ, né, para decompor, tá? Então, eu vou ter que F perpendicular, esse F que aqui interessa aqui para mim, né? Ele é cateto oposto a θ, então ele é F, cateto oposto é sempre a função seno de θ, D. Tá? Aí os caras vão fazer o seguinte, ó, torque, ele é um vetor, que eu posso rodar para um lado, eu posso rodar para o outro lado também, né? Sempre temos a regra da mão direita na rotação. E aqui eu tenho uma força, que é um vetor, tá? Então os caras vão fazer o seguinte, olha, vou definir o vetorzinho que sai do eixo de rotação, o vetorzinho que sai do eixo de rotação, até o ponto em que você aplica a força. E ele, eu vou chamar esse camaradinho aqui de D, tá? Ou de R, tanto faz, tá? Então, esse vetorzinho ele sai do eixo de rotação e vai até o ponto em que você aplica a força, tá? Se eu faço isso, né, eu consigo escrever esse camarada que está aqui em termos vetoriais. O torque vai ser
Aí eu tenho duas opções. Quando eu tenho dois vetores, dando um terceiro vetor, então eu tenho que pensar num produto vetorial. Então pode ser D vetor F, ou pode ser, né, F vetor D, tá? Mas quem que vai dizer qual que é? Ó, a direção que roda, regra da mão direita, se a porta está rodando no sentido anti-horário, o torque está apontando para mim. Se a porta está rodando no sentido horário, o torque está apontando para longe de mim. Regra da mão direita do meu dedão, né? No meu desenho que está aqui, né? Do jeito que eu coloquei, né? A porta vai rodar no sentido anti-horário. A porta vai rodar no sentido anti-horário. Então, meu dedão vai estar apontando para dentro, não é isso? Para dentro da tela, tá? Então, né? O meu torque vai estar entrando. Então, meu torque vai estar aqui. Regra da mão direita, certo? Tá? Então, se eu pensar agora no produto vetorial de D, direção de D, é o D o primeiro cara. Primeira opção aqui de cima. Primeira opção. D, roda em direção a F. Então tá aqui, ó. Meu D tá aqui. Vamos. D tá... Que jeito que eu poderia fazer isso, cara? Então, o D tá aqui. Vou marcar ele para vocês enxergarem, ó. O D tá aqui, né? E o F meu tá para cá. Então, o D para cima, né? Aqui o ângulo é exatamente esse. E eu rodo ele para F, direção de. Desculpa, gente, eu coloquei em sentido anti-horário. Se ele está no sentido anti-horário, o torque está apontando para mim. Então não é x, né? O torque está apontando para mim. O torque está saindo, né? Para fora. Joia? Sentido anti-horário. Então, D vetor F aponta para mim. Ah, e o F é a opção. Segunda opção. Agora, se eu pegar o F, tá apontando para cá, roda ele em direção ao D, né? Lembra que o D tá para cá, o F tá para cá. F, rodando em direção ao D. Ah, agora tá entrando na tela. Não dá, porque o torque tá saindo. Então, esse cara que tá aqui, né? Não serve pra gente. Então, o torque é D, né? D é o vetorzinho que vai do eixo de rotação até o ponto em que você aplica a força. Vezes F é a força que você está colocando lá, o vetor força que você está colocando lá. Beleza? Então, isso aqui foi o quê? Vamos lembrando, né? Tentar jogar esse cara aqui para cima. Lá de Física 1. Joia? Deixa eu pegar todo mundo que está aqui. Organizar aí. Melhor. Chique. Então, agora vamos voltar no nosso cara que está aqui, né? Se vocês me permitem, eu vou desenhar ele de uma maneira mais simplificada para não, né?
Então, aqui. Então, eu vou colocar. A espira está inclinada. A corrente está saindo aqui. Está entrando aqui. Então, não vou ficar desenhando ela, né, a barrinha aqui não, tá? Eu vou pegar aqui um sisteminha de coordenadas que vai me ajudar. Tá? Aqui. Aqui. Né? Então, esse camarada que está X aqui é a barra superior. A gente tem agindo sobre ele ali, né? Como a gente já colocou, já viu. Vamos lembrar da aula passada. Na parte de cima você tem a força magnética 1. Na parte de baixo você tem a força magnética 2. E na lateral que a gente está vendo, você tem a magnética 3 e 4. Mas elas não vão fazer rodar, né? Então você vai ter a magnética 1 aqui. Lembrando que o módulo dela é a corrente que está circulando, né? A, Bzão. Você tem aqui também, lá de cá, a força magnética 2. O módulo é igual, né? I, Azinho, Bzão. Tá? Corrente está subindo aqui, né? Está saindo no pontinho. Está subindo aqui. Essa é a minha corrente I. E aí eu vou, né? Fazer com que admitir que ele rode com relação ao centro da minha espira. Então, está aqui, ele vai rodar com relação a esse cara. Estou aplicando uma força para cá, uma força puxando para lá, ele está rodando com relação ao ponto do meio que está aqui. Então, o meu eixo de rotação, né? Então, esse cara que está aqui é o meu eixo, né, de rotação. Tá? Beleza. Então, se ele roda dali, né, da parte dali, né, então, né, né, então eu tenho a força 1 está agindo aqui em cima, então vai ter, né, um vetorzinho D, um aqui, né, e vai ter, com relação a essa rotação, um vetor D2 aqui, né? Corrente, né? Pode esquecer, a corrente está, até lembrar aqui que a corrente está subindo. Cadê o meu campo magnético? Então, meu campo magnético está em tudo quanto é lugar aqui, né? Ficou forte, né? E uma cor mais suave. Tem um campo magnético e esse campo magnético está para cima. Que diabo, hein? Deixa eu tirar o I daqui, porque eu quero colocar meu B exatamente aqui. Ele está igual em todos os lugares. Esse mesmo B está aqui, né? Esse mesmo B está aqui.
corrente está perdida aqui. Desculpe o meu toque, tá? Joia. Então, olha só, né? Vamos pensar o seguinte, né? Cadê o torque da força magnética 1? A força magnética 1 vai fazer esse camarada rodar no sentido, tá aqui, ó, eu tô puxando ele para cá, então ele vai sentido horário. Então, o torque da força magnética 1 vai ser no sentido horário, né? Então, o torque 1, né, vai estar, né, como a gente costuma colocar, ele vai estar, agora está em si, está entrando, x. O torque da força magnética 2, agora eu estou puxando para cá, né? Então, ele está rodando aqui também no sentido horário. Então, o torque 2 também está aqui. O torque vai estar aqui, né? Aqui, desculpa. Faltou a minha setinha. Né? Vai estar também, regra da mão direita, entrando. Olha que legal. Então, tem duas forças agindo. Elas estão, né, realizando torque, fazendo rodar, e elas estão na mesma direção, saindo da página, né, saindo da página assim, na direção perpendicular à tela, né? E mais do que isso, elas estão entrando na tela, né? Então isso significa o quê? Que esses dois torques eles vão se somar, né? Um vai reforçar a rotação que o outro está promovendo, certo? Então, quanto que vai ser o torque, né? Ah, peraí, então, peraí. O torque a gente já definiu ali, né? Ele é, né? Como é que era? É o vetorzinho D, às vezes tem livro que chama de R, né? Vezes a força, né? Então, aqui, o torque 1 é D1, o vetorzinho D1 que está desenhado, vezes a força magnética 1. E o torque 2, o vetorzinho D, vai ser igual a T2, vetor, força magnética 2. A gente sabe que os torques vão se somar. Estão todos na mesma direção e mesmo sentido. Né? Os torques se somam. Então, pergunta é, qual é o torque total? Então, primeiro a gente sabe que a direção vai ser, né, horizontal à tela, desculpa, horizontal perpendicular à tela, né, entrando. E qual que é o módulo? Então, vamos somar os módulos, né? Qual que é o módulo do torque 1? Ah, é o módulo do primeiro vetorzinho, D1, módulo da força magnética, que é o segundo vetor, né? Vezes, é produto vetorial, então é seno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre D1 e F1? Magnética 1. É esse ângulo que está aqui, ó. Prolongo o D1 e vejo um ângulo entre eles. Θ1, né? Vou chamar esse cara aqui de θ só, tá? Por quê? Qual é o ângulo? Tem que aprender esse cara. Aí eu já deu zica.
que eu quero? Esse cara aqui. Agora eu quero o ângulo entre a força magnética 2 e D2. Esse ângulo que está aqui. Observa que esse ângulo é igual a esse. Isso eu chamo de θ só, tá? Se a distância total da espira, né, tamanho total da espira é D, né? No caso aqui não é D, né? Quanto que é o tamanho da lateral dele? É B, B de bola, né? Então, D1 é Bzinho sobre 2, né? Que é igual, então, Bzinho sobre 2, força magnética 2, seno de θ. Quem que é a força magnética? Ah, que 2 o que, né? Tô no 1 ainda. Força magnética 1, IAB, né? Então aqui vai ser, né? Bzinho sobre 2 e A Bzão, seno de θ. Torque 2 agora, mesma coisa. Agora é o tamanho do vetor 2, D2. Chama só de D2. Força magnética 2, seno de θ, como eu falei. Agora, esse θ aqui, fica claro que é igual ao de cima, né? Por isso que eu não coloquei índice 1 nem 2 para eles. Pode olhar para o desenho, acho que dá para perceber, né? Qual que é o tamanho do D2, ou seja, o tamanho do meio, né, até a parte de baixo. Se tudo é B, do meio até aqui em cima, né, desculpa, aqui embaixo é B sobre 2, de novo. B sobre 2. Quanto que é a força magnética 2? A gente já havia calculado, IAB. IAB de campo magnético Bzão, né? Seno de θ. Então, agora, eles se somam, né? Então, o torque total é o torque 1 mais o torque 2. Então, aqui, cuidado, eu tirei a setinha de cima, então eu estou dizendo que eu estou somando os módulos. Quanto que é a soma dos módulos? Né? Então, né, o torque meu total, né? A soma, o torque total agindo ali, vai ser... Olha só, eles são iguais. B sobre 2, né? Se você está somando os dois, vai simplesmente desaparecer com quem? Com 1 sobre 2. Então, esse cara aqui vai ficar I, Azinho, Bzinho, Bzão, seno de θ. Tá? Esse cara que está aqui, então, é o meu torque total. Ele que vai fazer rodar. Joia? O que apareceu aqui dentro? Repara aqui, ó. O que é Azim, Bzim? Azim, Bzim. Azim e Bzim são as laterais, né, da minha espira de corrente. Então, quando eu multiplico Azim e Bzim, o que eu tenho? A área da espira. Então, esses caras que estão aqui são a área. Então, vou escrever isso. Então, o meu torque vai ser I, vou usar aqui a maiúsculo, I, A, Bzão, razão de área, Bzão de campo magnético, seno de θ. B é um campo magnético. IA não é campo, não é Bzão é um campo magnético, que é uma grandeza física vetorial.
Teta, seno de teta. IA, se IA fosse o módulo de um vetor, eu poderia pensar em escrever o torque em termos de um produto vetorial. Olha, complicado isso. Não, não é não. Só para tentar deixar as coisas de maneira mais resumida. Uhum. Então, agora que vem a sacada. Eu vou definir um vetor, eu vou chamar de IA. Esse cara aqui, eu vou chamar de Mi. Esse Mi que está aqui, corrente, numa espira de corrente, num circuito elétrico. A corrente, vezes a área, a corrente ela percorre um perímetro. O perímetro, que é o próprio circuito, delimita uma área, uma superfície. Então, eu vou chamar de μ o produto entre a corrente elétrica no circuito, ao longo do perímetro, próprio circuito, vezes a área que o circuito delimita. E isso eu vou chamar de momento de dipolo magnético. Né? Mas ele tem que ser, esse aqui é um módulo dele. O que, que é o Mi? Tem que ser um vetor para poder escrever o torque em termos de um vetor. Então vamos ver de que maneira a gente pode pensar em colocar esse vetor aqui no meu desenho, tá? De tal maneira que θ seja o ângulo entre esses dois vetores. Então a galera pensou, pensou e fez isso, ó. Não é difícil da gente acompanhar, tá? Laranja mesmo, né? Se eu colocar o vetor mi aqui, ó, qual que é o ângulo entre mi e b? Ah, é esse cara que tá aqui. Cara, olhando com um pouquinho de calma, você vai ver que ele também é θ, tá? Exemplo, né? Vai deitando a espira. Θ vai diminuindo. À medida que você vai deitando a espira, o que, que vai acontecendo com Mi? Vai se aproximando da vertical. Estou aqui deitando, ele vai, né? Tá aqui. Vou deitando ele e ele vai se aproximando da vertical. Quando terminou θ, zero θ, Mi está na vertical e não tem ângulo nenhum entre Mi e B. Ah, tá. Agora, então, só tem que pensar o seguinte, né? O torque está entrando. Então, eu tenho que pensar no se eu tenho duas opções de novo. Então, eu posso colocar o torque, tá? Como sendo mi vetor B, ou essa é a minha primeira opção, ou eu posso colocar o torque como B vetor mi. Essa é a minha segunda opção. Se eu fizer B vetor mi, B está para cima, mi está aqui deitado, porque está para minha esquerda. B vetor mi vai dar um torque apontando para fora da tela, ou seja, para mim, para fora da tela. Está apontando, a tela está na minha frente, está apontando para mim. Não dá. Já não deu. Vamos fazer assim, mi, agora está para cá. Roda ele em direção a B que está para cima. Eita, o torque entra. O torque tem que estar entrando, como a gente viu, né? Então, a opção correta é, né? Então, torque da força magnética sobre uma espira de corrente é igual a mi vetor B. Feita essas definições.
Peraí, falta você me explicar uma coisinha. A espira de corrente retangular pode ser essa folha de papel com um fio de cobre, né, nas bordas dela. Né? Quando ela está inclinada, você optou por colocar o Mi aqui. E por que você não colocou o Mi aqui? Que regra que a gente pode pensar? Vamos pensar que, do jeito como está, ele está circulando, ele está saindo embaixo, está subindo aqui e está entrando. Saindo embaixo, subindo aqui e está entrando. Então, olha só, se eu usar também a regra da mão direita para a corrente, né, sai embaixo, sobe na diagonal e entra em cima. Está circulando aqui, o meu dedão vai apontar na direção do Mi. Então, a direção e o sentido. Cadê você? Né? O meu vetor, Mi, o vetor, ele vai ser dado, né? Né? O módulo, então, é o momento de polo magnético. Desculpa. O módulo dele, a corrente, vezes a área, vezes um vetorzinho normal à superfície da espira, em que n é um vetor normal à superfície. Se eu falo que é normal, então pode ser ou para cá ou para cá. Qual que é o sentido? Sentido com sentido dado eu sou canhoto, cara, eu não consigo fazer regra da mão direita. Regra da mão direita. Direita é para quem? Para a corrente. Vamos colocar aqui sentido. Não sentido, você vai confundir. É da corrente. Então, esse é o meu vetorzinho Mi. É o meu momento. Se N for parecendo um eta, parecendo Ó. Ele é o meu momento de polo magnético. Como é que você amarra esse trem aí lá no espinho do elétron? Quando os caras descobriram que o elétron por si só, tá? Na experiência de Stern e Gerlach, tá? Lá no século XX já. Né? Eles descobriram que o elétron por si só tinha momento de dipolo magnético. Olha só, eles descobriram que o elétron tinha momento de dipolo magnético. Mas até então, os caras achavam que quem tinha momento de dipolo magnético era quem? Era espira de corrente. Mas o elétron, como que ele pode ter associado a ele um momento de dipolo magnético? Aí os caras pensaram assim, pô, mas ele tem carga.
E se essa carga, vamos pensar assim, e se o elétron for uma esfera, né? Esse cara aqui é o elétron. Seja uma esfera condutora, porque tem massa, tá? Então tem, né? Né? Já a gente vai falar da carga e da massa do cara. Então ele tem massa. Se ele for uma esfera condutora, se ele for uma esfera condutora, né? A carga que a gente coloca nele, do elétron, é a próprio E, que é, né, na verdade, menos E, né? No caso do elétron, menos E, que é 1, E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se essa carga tiver, né? Se ele for um condutor, essa carga está aonde? Na superfície. Então, essa carga elétrica aqui vai estar na superfície da partículazinha elétron, do elétron. Né? Isso é os caras pensando lá no início do século. Aí ele falou o seguinte: bom, se a gente agora tem carga, está na superfície, vamos colocar agora esses caras, né, essa esfera, para rodar. Sobre como o planeta Terra está rodando sobre o seu eixo. Né? Sentido de rotação. E aí, então, peraí. Vamos pensar, então, né, numa fatiazinha aqui, ó, da superfície dele. Se eu penso nessa fatiazinha dele aqui, pensa assim, eu cortei, tchum, tchum. Quando eu corto, né, como se estivesse cortando uma laranja assim, né, e aí viro ela, eu vejo que aqui agora eu vou ter o quê? Uma espira. Isso aqui é a minha visão superior, estou olhando daqui de cima. Né? E esse cara tá rodando nesse sentido aqui, ó. Né? E as cargas negativas estão aqui, em rotação. Então, o que que a gente tem? Uma espira de corrente. Né? Em perspectiva, você tem aqui, tentei desenhar uma elipse. Vê que ela ficou simétrica, né? E aqui, ó, o eixo de rotação. Né? Se tem carga elétrica, está se movimentando, tem corrente elétrica. Só que, dada a convenção lá do Benjamin Franklin, né, a corrente vai no sentido contrário, porque as cargas são negativas. Então, a corrente vai no sentido contrário das cargas positivas e no sentido favorável, né, no mesmo sentido de cargas positivas. Então, tem corrente no sentido contrário. Então, o eixo de rotação aqui, então, vai ter uma corrente para cá, né? Tem área?
tem área, né? Tem uma área aqui, né? Tem corrente, tem área. Então, portanto, vai ter o quê? Momento de dipolo magnético. Então, aquela fatiazinha ali do elétron rodando vai ter um momento de dipolo magnético. Regra da mão direita. A corrente está circulando aqui, ó. Estou tentando circular aqui, ó. O dedão está apontando para baixo. Então, o meu momento de dipolo magnético ele vai estar perpendicular a essa espira, apontando para baixo por causa da regra da mão direita. O módulo dele vai ser essa corrente vezes essa área que está aqui. Isso para uma fatiazinha, né? Uma fatiazinha. Então, para pico ele, né? Cada fatiazinha vai ter, né, um momentozinho, né? Todo mundo apontando na mesma direção, de tal maneira que o elétron rodando sobre o seu eixo vai ter um momento de polo magnético, pensando assim. Como é que é a rotação em inglês? Hum? Rotação é spin. A rotação do elétron é que dá o momento de dipolo magnético, rodando sobre seu rotação sobre seu eixo, né? Então, o momento de dipolo magnético devido do elétron, historicamente, né, os caras pensaram o seguinte: deve ser devido ao movimento de rotação sobre o eixo dele. Então chamaram, né, esse momento de dipolo magnético do elétron de momento, né, de momento de dipolo magnético de spin. É um nome grandão, não é isso? Dá vontade de mudar, não dá? Dá. Então os caras mudaram. Mudaram nada, né? Assim, todo mundo é preguiçoso. Toda hora só chama de spin. Ó, mais curtinho. Verdade isso, cara? É, historicamente é. Só que aí os caras foram pensando o seguinte, bom, qual que é o tamanho do elétron? Ninguém sabe o tamanho do elétron, mas ele sabe que ele é menor de que alguma coisa, né? O menor é assim, é o meu limite de detecção. Então, eu só sei que ele é menor do que isso. Vamos supor que no pior caso ele seja igual a esse valor mínimo que eu consigo medir, joia? Vamos supor que ele é esférico. Vamos supor que a carga está só distribuída na superfície. Qual seria a velocidade que um ponto, né? Que um ponto aqui, qual seria a velocidade que um ponto P aqui teria? Né? Qual um ponto P da superfície? Pega um ponto P, ele está rodando. Qual a velocidade desse ponto? Quando os caras fazem essas suposições e tal, tudo mais, né? No limite superior e tal, tudo mais, né? Descobre-se que a velocidade V desse cara, V, né? Aqui do ponto P, em módulo, né? É maior que a velocidade da luz, igual a C 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso pode? Não pode.
relatividade de Einstein, que eu já comentei com vocês nas aulas passadas aí, impõe um limite superior para a velocidade de qualquer coisa na natureza. A velocidade máxima é a velocidade da luz. A velocidade de um ponto P aí maior que a velocidade da luz diz para mim que essa ideia que eu acabei de explicar para vocês está completamente errada. Da onde que vem o momento de polo magnético de spin do elétron? O fato dele ser maior que a velocidade da luz dá uma dica. Quando a gente estuda mais a fundo, a gente descobre que o momento de polo magnético de spin do elétron é um fenômeno relativístico. Para entender ele exatamente de onde que ele vem, eu preciso de entender de relatividade, tá? Lá do Einstein lá. O camarada que explicou isso para gente, na década de 20, se eu não me engano, tá, do século passado, foi nada mais nada menos do que Paul Dirac. É o cara aqui desse negócio. Ele que vai explicar. Ele vai pegar aquela quântica que está nascendo, né, no início do século XX, juntar com a relatividade já bem consistente do Einstein, de 1905, tá? E vai escrever, né, umas equaçõezinhas relativísticas para quântica, tá? E aí ele mostra de onde que vem o spin do elétron. Porém, apesar dessa ideia de rotação sobre o próprio eixo estar errada, o nome ficou, tá? O nome ficou. Beleza, gente? E o que que é o spin? É um momento de dipolo magnético, igual ao de uma espira de corrente, sem tirar nem pôr. E ele é super importante. Por exemplo, propriedades magnéticas de materiais, a gente explica pelo spin, né? Distribuição eletrônica de Pauli, toda a tabela periódica. Se não tiver spin, a gente não explica, tá? Certo? Tá? Então, isso aqui é super fundamental do ponto de vista conceitual. Para quem gosta de química, isso aqui está na essência, no coração, na raiz mais profunda de toda a química. Tá? Beleza? Então, joia. Então, vou, depois desse spoiler aqui, nem sei se escreve spoiler desse jeito mesmo, tá? A gente pode voltar aqui no torque sobre uma espelho de corrente. E aí, explicar rapidamente o motorzinho. Vou agora pegar aqui um desenho para me ajudar. Só para explicar tecnicamente como é que funciona. Esse é um motor de corrente contínua, tá? E tem um motor de corrente alternada. Esse é um motorzinho DC. DC quer dizer Direct Current, né? Corrente direta ou corrente contínua, tá? Outra é corrente alternada, AC, Alternate Current, tá? Então aqui, o que que a gente tem? Então, olha só, eu preciso primeiro de corrente elétrica, então eu vou precisar de uma bateriazinha, tá aqui. Tem um circuito externo, então a corrente vai circular. Aqui eu tenho escovas. O que que são escovas, né? É um contato de carbono, carbono é condutor, tá? Com uma molinha. Então ele fica pressionando, né? Eu tenho conexão elétrica, aqui uma mola com o grafite, né?
uma barra de carbono, aqui também é a mesma coisa, né? Então ele fica mantendo contato. E aqui no meio vou ter algo que roda, que é o meu, né? O meu rotor, que aqui é chamado de, aqui esse camarada que está aqui em volta, né? Esses caras que estão aqui. Deixa eu pegar uma outra cor mais escandalosa. Hum, esses caras que estão aqui, né? São os comutadores. Então, da maneira como está desenhada aqui, a corrente vem, ela entra aqui por essa parte rosa, dá a volta aqui, né? Desce pela parte azul, entra aqui no computador, escova, circuito externo, fechei o circuito aqui na minha bateria. Joia? Na região do espaço onde eu coloco essa bobina aqui formada pelas partes aqui, né, rosa e azul, tá? Eu coloco um campo magnético. Eu tenho aqui polo norte e polo sul, né? Como é que você faz isso? Polo norte e polo sul separado? Não, esse desenho aqui é assim, ó, tá? O que eu tenho aqui é algo dessa maneira. Eu tenho um ímã em formato de C, a parte, uma da extremidade dele, né? Como a gente já está acostumado. Esse é o Polo Norte, toda essa região aqui. E aqui vai ser o meu Polo Sul. As linhas de campo magnético saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul, né? Por fora do ímã. Por dentro do ímã, as linhas de campo estão fazendo esse circuito aqui, ó. Por causa que não existe monopolo magnético. E aqui não está desenhada a parte de baixo aqui do ímã, né? Toda essa parte de baixo aqui do ímã fazendo C não tem. Não está desenhada. Beleza? Então tem aqui um campo magnético B, ó, azulzinho clarinho. Tá? Vou até mudar a cor dele aqui, ó. Esse é o meu B. Cadê o momento de polo magnético dessa espira transportando corrente? Regra da mão direita. Está circulando aqui, tem corrente, tem área, claro, né? Então vai ter um Mi para baixo. Tem um momento de polo magnético voltando para baixo aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Mi tá para cá. Vai ter um torque. Cadê o torque? Né? O torque é Mi vetor B, não é isso? O B vetor Mi. Hum, você falou que é Mi vetor Mi vetor B. Mi vetor B, beleza. Mi tá para baixo. B tá para a direita. O torque tá para fora. Então aqui tá o torque, ó. Torque. Que corresponde ao torque para fora, rotação no sentido, né? No sentido anti-horário, como tá desenhado aqui. Então, passou corrente elétrica, apareceu um torque fazendo a espira rodar.
Acontece com a espira, roda, rodou. Só que quando ela chega nessa posição aqui, ó, né? Quando ela chega nessa posição, a corrente elétrica, olha só, o arranjo é tal que a corrente elétrica agora, ela não vai mais, não precisa mais ir para o circuito. A corrente ela passa direto para cá, vem para cá e daqui ela fecha e vem para cá para o circuito, né? Ela não precisa mais fazer esse caminho. O meu comutador, né? Ele curto-circuita, né? Ele dá um curto na espira. Então, chegou nessa posição vertical, não passa mais corrente na espira. Como não passa mais corrente na espira, a corrente agora aqui, né, é zero, né, não tem mais Mi, não tem mais Mi, não tem mais momento de polo magnético, não tem mais torque. Aí ela, você fala assim, bom, então agora ela para de rodar, não é isso? Não é assim, né? Se ela está vindo rodando, 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 quando vê que acabou a força que está impulsionando ela, no caso, o torque que está impulsionando ela a rodar, né? O que que acontece? Ela continua um pouquinho por inércia. Mas quando ela continua um pouquinho por inércia, olha só o que que acontece, né? Agora a corrente rodou, o comutador jogou para o outro lado. Ó. A parte azul agora foi para o lado esquerdo do circuito externo. Agora a corrente ela sobe pelo lado azul. Ela sobe aqui, ó, pelo lado azul. Antes ela descia pelo lado azul, agora está subindo pelo lado azul. Quando ela sobe para o lado azul, o circuito, né, tem uma corrente de novo. O Mi vai estar para baixo, o B está para direita, o torque está saindo, e aí o que que faz? Continua o movimento de rotação. A partir do momento ele continua rodando, ele dá outro impulso, até ficar na vertical de novo, para. Quando vai um pouquinho pela inércia, o comutador é exatamente isso, ele inverte o sentido de rotação na espira, de tal maneira que o torque continue fazendo a espira rodar. E aí o que que você faz? Esse cara que está aqui é o eixo de rotação. Você coloca essa espira presa num eixo. Na hora que a espira roda, ela roda junto ao eixo. Esse eixo aqui, por engrenagem, está associado aí às rodas do teu carro elétrico, da tua moto ou da tua bicicleta elétrica, né? Ou simplesmente do seu carrinho, né? De pilhas, e faz ele rodar, tá? Esse é um motor de corrente contínua, tá? Simplesinho, né? Então agora, né? É engenhoso, né? Engenhoso. Vamos definir uma coisa super importante para falar sobre ressonância magnética nuclear, tá? Que é a energia. Vou colocar aqui então uma energia, vou descrever. A energia potencial magnética, tá? Isso é super importante aqui. Por que que eu estou explicando que roda a espira? Por que que roda a espira? Que existe um torque sobre a espira. Desculpe, já até expliquei. Por que que roda? Porque existe torque. Torque é, né, a grandeza física associada à força, né, de interação das cargas elétricas que estão circulando no fio com o campo magnético, que é gerado no próximo capítulo, né, por cargas elétricas também em movimento. Então, o que existe de fundamental é a interação entre cargas elétricas em movimento. É força, torque, agindo sobre a espira. Uma outra forma da gente pensar esse movimento de rotação é a partir do conceito de energia potencial.
Energia é uma grandeza física escalar, né? Portanto, mais fácil da gente trabalhar. Qual que é a analogia? Gravitacional. Quando eu tenho essa caneta aqui na minha mão e solto ela, ela cai espontaneamente. Não preciso fazer nada. Eu soltei, ela cai. Por quê? Por que que ela cai? Uma forma é, olha, esse corpo, a caneta, tem massa, o planeta Terra tem massa, e existe uma interação entre essas massas, que é a força gravitacional. Então, quando eu solto a caneta, o planeta Terra puxa, né, exerce uma força sobre essa caneta, puxando ela para baixo, em direção ao próprio planeta Terra. Né? Essa é uma forma de a gente escrever isso. Outra forma de a gente escrever isso é dizer o seguinte: quando essa caneta tem uma interação com o planeta Terra, né, uma interação através dessa força gravitacional, né, existe uma energia, né, potencial de interação, né, entre essas duas massas, a caneta, a massa da caneta e a massa do planeta Terra. Né? E aí, nessas circunstâncias, a natureza sempre procura minimizar essa energia de interação. Sempre procura minimizar a energia de interação. Então, quando eu solto ela, né, a energia de interação ela vai diminuindo. A caneta, pode dizer assim, ela vai procurar a condição de mais baixa energia de interação. E, de fato, quanto mais longe eu estou do planeta Terra, né, maior a energia potencial gravitacional. Né? Porque a energia potencial gravitacional depende da massa da caneta, G, a aceleração da gravidade, que carrega tudo ali, a massa do planeta Terra e tal, tudo mais, né? E a altura. Né? Então, quanto mais longe, maior a energia potencial gravitacional. Então, à medida que ela cai, a altura diminui, claro, né? E aí a energia potencial diminui. Quando a gente, né, vamos dizer assim, tem aqui a espira, e aí tem campo magnético. A hora que eu ligo a corrente, espontaneamente vai aparecer um torque na espira, que vai fazer com que a espira rode. Não é isso? Ela vai fazer com que ela rode até que o Mi fique paralelo ao B. Por quê? Porque quando o Mi for paralelo ao B, né, é o caso ali, ó, né? Seno de θ vai ser zero, seno de zero é zero, e aí não tem mais torque. E espontaneamente. Então, ela tem θ, então tem, né, um torque, rodou até não ter mais torque. Parou. Né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Beleza. Se não tiver, pode perguntar. Então, eu quero escrever uma força magnética para isso daí. E aí eu tenho que pensar numa forma. Aqui é rotação, né? Então, eu tenho que pensar. Sempre quando eu vou falar de energia potencial, eu tenho que pensar no trabalho da força. Então, aqui eu tenho que pensar no trabalho do torque, né? Então, o torque, trabalho do torque, ele é idêntico ao trabalho análogo, né? É torque vezes o deslocamento, só que aqui é um deslocamento angular, né? Qual que é o análogo dele? O trabalho era definido como força vezes o deslocamento. Cuidado que tinha aqui um produto escalar e aqui também tem, tá? Joia? Só que aqui eu tenho que tomar um cuidado, tá? Por quê? Né? Quando eu for tirar o produto escalar, né? Um trabalho positivo no limite diferencial, tá? O torque magnético, ele vai no sentido de diminuir. Peraí, o θ. Então, o dθ na ação da força magnética vai ser um delta negativo. Então tem que tomar cuidado. Para que esse cara seja negativo?
esse cara é positivo, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui na frente, tá? Por quê? De onde que vem isso? Da minha definição aqui, ó. Eu coloquei o ângulo θ aqui, ó. Ele é legalzinho colocar dessa maneira? Por quê? Porque eu entendo que a ação do torque é no sentido de fazer com que o θ diminua, de que o μ, meu vetor momento de polo magnético, fique paralelo ao B. Não estando paralelo, ele vai rodar para ficar paralelo. Então, não estando paralelo, θ. Estando paralelo, zero. Então, vai diminuir o θ. Quanto que é o módulo do θ? Desculpe, do θ, do torque magnético. Ai, o torque magnético, da força magnética, né? A gente já colocou ali, ó, é μ vetor B, e o módulo disso daqui vai ser módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles, né? Então, o trabalho vai ser menos μ B seno de θ de θ, né? E aí, então, quanto de energia eu gasto, né? Lembra que é o seguinte, né? Para fazer rodar de um ângulo θ1 até um ângulo θ2, né? Então, meu trabalho magnético vai ser igual a, quando eu estou saindo de um ângulo θ1 até um ângulo θ2 de menos μ B seno de θ, já que eu não preciso desse cara aqui não. O menos que está aqui. Vou colocar ele aqui fora já. Momento de polo magnético, campo magnético, seno de θ, de θ. Mi constante, B constante, sai para fora da integral, né? Menos Mi B, integral de θ1 até um certo ângulo θ2, seno de θ, de θ. Integral de seno integral de seno menos cosseno, tá? Então o trabalho, né, da força magnética ali é igual a, né, menos MB menos cosseno de θ de θ1, θ2. O menos com menos cancela, então vai dar Mi B, já substituindo os limites. Cosseno de θ2 menos Mi B cosseno de θ1, né? Então, né, lembrando de mecânica, que o trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial correspondente aqui à força magnética. Então, esse cara aqui, ó, é menos, vou abrir, né, energia potencial magnética final, menos energia potencial magnética inicial. O menos aqui eu vou abrir, então eu vou ter menos magnética final, menos, só vou colocar assim, ó, menos energia magnética inicial. Uhum, uhum, uhum.
E aí, quem que eu quero comparar? Esse cara que está aqui com esse cara que está aqui. Se eu colocar um parênteses aqui, eu vou ver que, né, esse cara corresponde a esse, e esse cara que está aqui corresponde a esse outro cara que está aqui. Ah, tá. 2, final, energia magnética final. 1, inicial, energia magnética inicial. Então, de forma geral, que energia magnética ela é menos mi p cosseno do ângulo entre os caras. Eita, mas mi b cosseno é o quê? Produto escalar. Aham, da hora, velho. Vamos pensar nesse cara aqui, ó, né? Qual é a condição de mais baixa energia? Condição de mais baixa energia, né? Então, quando ele está inclinado, tem ângulo com o B. Quando você solta, ou seja, passa a corrente, ele roda para ficar paralelo. Então, a condição de mais baixa energia tem que ser quando ele fica paralelo. Quando ele fica paralelo, o ângulo entre eles é zero, né? Então, paralelo. Quando o Mi está paralelo ao B, significa que θ é igual a zero. A energia magnética, quando o Mi está paralelo, vai ser menos módulo de Mi, módulo de B, cosseno de zero. Quanto que é cosseno de zero? 1. Então é menos Mi B. Quando ele está antiparalelo, caso mais extremo, né? Então agora, θ é igual a π, 180 graus. Então, tá antiparalelo. Então agora, qual que é a energia? A energia magnética, né? Antiparalelo, como é que eu vou colocar isso aqui? Vamos tirar esse cara daqui, colocar aqui paralelo e antiparalelo. Vai ser igual a menos mi b cosseno de π. Quanto que é cosseno de π? Menos 1, com menos que está aqui, mais mi b. Se você fizer um gráfico da energia magnética de interação, você tem então duas condições mais máximas, né? Mais mi b menos mi, ficou parecendo um índice aqui, magneton de Bohr b. Qual que é a condição de mais baixa energia? Menos mi b, que é quando ele está paralelo.
Joia? Então, né? Onde que entra a ressonância nuclear magnética aqui? Os próximos minutos, próximos minutinhos, tá? Como eu falei para vocês, as partículas nucleares que estão no núcleo, né, também tem momento de dipolo magnético, também tem spin. Não é só o elétron que tem spin, tá? Então você pega um camarada, por exemplo, né, um próton, um núcleo de, por exemplo, um núcleo de hidrogênio, né? E aí coloca ele na presença de um campo magnético. Então, tudo aqui onde o próton está, tem campo magnético. O próton tem momento de dipolo magnético, né? Então, ele tem um spin dele. Então, você pode encontrar o próton em duas condições. O próton com o spin dele para cima, ms de spin, e você pode encontrar o próton, né? O que é para cima? Paralela a B, ou pode encontrar ele com spin antiparalelo, para baixo. Então, o momento de polo magnético do próton vai interagir com o campo magnético externo. Aqui tem campo magnético. E aqui também, né? Então aqui o B continua para cima, o B continua para cima. Aqui, qual que é a energia magnética dele? Menos mi B, porque ele está paralelo. Vou chamar esse cara aqui de cima, energia magnética para baixo, mais mi B. Joia? Então vamos pensar o seguinte: ele tem dois estados de energia, como está aqui. Vamos desenhar esse cara aqui. Na verdade, está invertido, né? Esse cara deveria ser para baixo. Então, em termos de energia magnética, a gente tem duas condições. Ele pode estar, né? Então, com mais MB, ou menos MB. Qual que é a condição mais favorável da gente encontrar ele? Ué, é a condição de mais baixa energia. Então, é natural que, né, na hora que você ligou o campo magnético, vai aparecer um torque sobre esses momentos de polo magnético, de spin, e vão fazer com que eles fiquem paralelos. Ou seja, então, inicialmente na minha brincadeira, né, a gente vai encontrar o próton, né, na condição de spin para cima. Então, esse camarada que está aqui é a minha condição inicial. De que maneira eu poderia fazer com que agora, né, de alguma maneira, com o campo magnético, ele está lá, de que maneira eu poderia ir lá e fazer com que ele invertesse? Ora, o natural é o quê? Se eu solto ele, alinha para cima. Isso é o natural, condição de mais baixa energia.
Para que ele inverta, eu tenho que ir lá, algo externo, tenho que ir lá e rodar ele. Quando eu rodo ele, né, eu dou energia. Vai ter um torque no sentido contrário, eu tenho que fazer força, tem que ter, então, torque no sentido contrário, tem que ter deslocamento, né? Então, eu gasto energia. E quando eu gasto energia, essa energia não se perde, ela tem que ir para algum lugar, ela tem que ir para alguém. Ela está indo para o meu sistema, o meu spin interagindo com o campo magnético externo. É exatamente como acontece no campo gravitacional. Se eu solto a caneta, ela vai cair, vai ficar aqui sobre a mesa. É a condição de mais baixa energia. Se eu quero agora levar ela para a condição de mais baixa energia, eu tenho que pegar a caneta e aplicar uma força externa, realizando força, deslocamento, e vou levantando ela, e agora o trabalho que eu realizei, a minha força com o deslocamento que aconteceu, né, não se perde, ele está sendo, né, colocado aonde? Na caneta, interagindo com o planeta Terra. Né? Ou seja, né, eu armazenei energia. Se eu quiser agora essa energia de volta, eu solto, ele devolve essa energia que eu gastei agora na forma de energia cinética da caneta. Como é que eu faço para fazer com que o spin do próton rode para baixo? Como é que eu dou energia para ele? Como é que eu realizo o trabalho sobre ele? Né? Então, a condição é essa. Ele está na condição de mais baixa energia, né? Então, essa aqui é a condição inicial. O que que acontece? De que maneira eu vou fazer? Eu vou dar energia para ele. O jeito de dar energia para ele é mandando um fóton para ele, uma onda, né? Eletromagnética para ele. O fóton. O fóton tem energia que é dada pela constante de Planck vezes a frequência da onda, tá? E manda H-ni, tá? Se essa energia, né? Deixa eu colocar aqui. Né? E é frequência. Se a energia do fóton, né? Então esse é o estado intermediário. Tá? Se a energia do fóton for igual a essa diferença de energia, ele vai saltar nesse diagrama de energia de baixo para cima. E aí aqui em cima ele vai estar na condição de antiparalelo. Então, qual que é a condição? A energia do fóton que eu dou para ele tem que ser igual a essa diferença de energia. De energia. De novo. Magnética. Quanto que é essa diferença de energia? Mais MB menos MB dá 2 MB. Né? Então, a energia do fóton, né, sendo igual a 2 MB, o que acontece? Ele vai para uma condição final. E aí, ele inverte, fica antiparalelo. O que é ressonância? Ressonância é você dar uma energia para o sistema igual à energia que o sistema precisa, tá? Quando a gente fala assim, poxa, encontrei, né, conheci uma pessoa, né, pô, parece que a gente tá em ressonância. Eu troquei umas ideias com o cara, né, com a pessoa e tal, lá, pô, as mesmas ideias,
né? A gente gosta das mesmas coisas, a gente torce para o mesmo time de futebol, né? Isso é ressonância. Ressonância é, né? Então, deixa eu apagar aqui. Condição final. Então, a ressonância está nisso daqui. Quando a energia que você dá, quem que é você dá? Fóton, tá? É igual à energia do sistema 2MB necessário para que ele inverta a sua condição. Ressonância magnética, quando nós estamos falando de, né, momentos de polo magnético, campos magnéticos, né? Nuclear, porque a gente está falando de, né, momento de polo magnético de spin de partículas que estão no núcleo dos átomos, tá? Então, o que acontece? Vamos pensar assim, ó, tem 2 minutinhos, né? Vamos supor eu tenha, né, alguns elementos aqui não é todo átomo que tem núcleo que tem momento de polo magnético líquido, porque, por exemplo, você pega lá o número atômico do hidrogênio é igual a 1, então tem um próton na só. Né? Como eles pegam o hélio vai ter 2 prótons. Então, se for pensar igual elétron, você vai ter um próton com spin para cima e outro com spin para baixo. Líquido vai dar quanto? Dá 0. Né? Então, não é todo mundo que tem, mas normalmente o que se usa são com água mesmo, né? Prótons, tá? Que tem lá hidrogênio na água, tá? E aí você vai variando a frequência, você varia a frequência do fóton, variando a frequência da onda eletromagnética mesmo. Então, quando a frequência e, portanto, a energia no fóton não é suficiente para poder, né, ocorrer ressonância, ou seja, flipar ou inverter, né, o spin nuclear, né, aquele fóton passa. Não tem como, ele não interage. Né, ele passa pelo próton. Então, você vai variando. Quando você chegou, né, na condição exata, na frequência exata, tá, em que ele ressona, aquele fóton não passa mais. Por quê? Porque ele passa a ser absorvido pelo próton. Então, ele não passa mais, ele fica opaco. Né? Então, você pode fazer uma imagem disso, que nem raio-x. Tem materiais, né, no seu corpo aqui que são mais transparentes e tem, né, outros materiais que são mais opacos à radiação, né? Também são fótons, né, só que de raio-x. Tá? Então, você seleciona um comprimento uma frequência certa, de tal maneira que a hora que você jogar esse camarada, essa onda eletromagnética aqui sobre o teu corpo, né? Ó, em alguns lugares vai ficar mais transparente, em outros lugares vai ficar mais opaco. Por quê? Onde que fica opaco? Onde está ocorrendo a ressonância magnética, né? Dos núcleos. Então, onde ocorrer a ressonância, você escolhe a frequência para determinado elemento, para determinado núcleo que você está prospectando. Ressonância magnética nuclear ela é muito útil, tá, para estudo de moléculas, sabe? Porque essa frequência ela é característica do ambiente cristalográfico, né? Ou molecular, das interações moleculares ali. Então, você consegue determinar estrutura molecular, você consegue determinar propriedades eletrônicas, físico-químicas de modo geral, então é muito, mas muito útil, tá? Tanto é que tem um equipamento desse aqui na Unifal, tá bom? Desculpa ter me estendido um pouquinho mais, obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente já encerra esse capítulo, beleza? E aí, durante a semana que vem, eu já vou gravar as aulas de exercícios desse capítulo. Na sexta-feira, no final, talvez, da aula da quinta-feira, a gente já começa o próximo capítulo. Obrigado de mais uma vez, uma boa noite, um bom descanso para todos e até semana que vem. Obrigado. Bom final de semana. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado. Para vocês também.